Hoje eu quero trazer algumas reflexões para vocês sobre a mulher que edifica o lar. Que você possa ter sabedoria para transformar sua família, sua casa em um lugar de paz. Porque toda sabedoria, quando ela é feita de forma correta, ela constrói, ela capacita a sua família, ela edifica a sua casa. A palavra de Deus estabelece um contraste marcante entre duas realidades, a mulher que edifica e a mulher que destrói. O lar é um lugar de acolhimento e refúgio. Pode ser tanto fortificado quanto abalado, dependendo das nossas atitudes, escolhas, palavras, tudo que vem influenciando diretamente na sua construção. O versículo de Provérbios 14:1 não é apenas uma recomendação, mas um princípio espiritual profundo. Esse versículo revela que a sabedoria é o alicerce da casa e que a insensatez pode corroer até as estruturas mais sólidas. Quando falamos de sabedoria, não nos referimos apenas ao conhecimento adquirido ou de boas intenções, mas uma postura que se fundamenta no temor do Senhor. Provérbios 9:10. É o discernimento para agir no tempo certo, a paciência diante das pressões e a coragem de manter-se fiel à verdade de Deus, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Para compreender essa realidade, encontramos na Bíblia uma mulher cujo exemplo é além do seu tempo. Quem é essa mulher? É Abigail. Abigail é um exemplo de sabedoria em meio à insensatez. A história de Abigail está registrada em 1 Samuel 25. Ela era esposa de Nabal, um homem descrito como rico, mas rude, insensato. Quando Davi e os seus homens, que haviam protegido os servos de Nabal, pediram alimento em retribuição, Nabal respondeu com desprezo e grosseria. Essa atitude despertou a ira de Davi, que se preparou para atacar e destruir tudo que pertencia a Nabal. É nesse cenário de crise que Abigail se destaca. Ao saber da situação, ela não se deixou dominar pelo medo nem ficou passiva diante do problema. A Bíblia relata que, com rapidez e prudência, Abigail reuniu provisões e foi ao encontro de Davi, prostrando-se diante dele com humildade e palavras sábias. A sua atitude impediu um derramamento de sangue desnecessário e trouxe paz naquele momento de tensão. Abigail não apenas salvou a sua própria casa, mas também evitou que Davi manchasse a sua trajetória com vingança precipitada. A sabedoria dela não edificou apenas o seu lar, mas também influenciou o futuro rei de Israel. A sabedoria que edifica, vai além das nossas paredes do nosso lar. Assim como Abigail, muitas mulheres hoje se encontram diante de situações de conflito, tensão no casamento, dificuldade financeira, crise de relacionamento com os filhos e até com injustiças externas que ameaçam a estabilidade da família. Nessas horas, a tensão de reagir impulsivamente pode ser grande. A tentação é grande nessas horas. No entanto, a mulher que edifica sabe que a sabedoria não vem de emoções. Deve ser guiada por suas atitudes. A edificação do lar exige discernimento espiritual, perceber que está por trás das situações e buscar uma direção em oração. A edificação do lar exige controle das palavras, entender que a língua pode ser um instrumento de vida ou de destruição. A edificação do lar exige humildade para agir,
reconhecer que muitas vezes a paz vale mais do que o orgulho. A edificação do lar exige proatividade, tomar iniciativas que promovam reconciliação e não apenas esperar que os problemas se resolvam sozinhos. Abigail nos mostra que a sabedoria aplicada com coragem pode transformar cenário de morte em oportunidade de vida. Este é o papel da mulher sábia na sociedade atual. Nos dias de hoje, as pressões sobre a mulher se multiplicam. Ela é chamada de esposa, mãe, profissional, cuidadora, serva de Deus e muitas vezes tudo isso ao mesmo tempo. A correria, as demandas externas podem roubar a serenidade para cultivar um lar saudável. Contudo, a sabedoria bíblica continua sendo a chave para enfrentar os desafios. Ser uma mulher que edifica não significa ter uma vida perfeita ou sem conflitos, mas ter firmeza para escolher o caminho prudente. Muitas vezes, uma palavra doce, dita na hora certa, pode evitar a ruptura de um casamento. Um ato de paciência pode ser a diferença entre aproximar ou afastar um filho. Uma oração persistente pode mudar a atmosfera da casa inteira. Assim como Abigail foi ponte de paz entre Davi e Nabal, a mulher sábia é chamada para ser ponte entre as pessoas da sua família, trazendo reconciliação e harmonia onde há divisão. Vamos colocar algumas aplicações práticas para hoje? Que tal começar a mudar a partir de hoje? Eu vou te falar 5 coisas que você pode começar a fazer a partir de agora. A primeira, ore antes de agir. Antes de qualquer decisão importante, busque direção em Deus. A sabedoria não nasce da pressa, mas da comunhão com o Senhor. Segunda coisa que você pode fazer, cultive palavras que constroem. Evite palavras ásperas que inflam discussões. Prefira a mansidão, que desarma os corações. Terceiro, seja exemplo de equilíbrio. Mesmo em situações tensas, mantenha firmeza e serenidade. Isso transmite segurança ao nosso lar. Quarto, invista no seu caráter. Mais do que em bens ou aparências, o que sustenta um lar é um caráter firmado em Cristo. Mulher de Cristo. Quinto, busque ser ponte de paz. Onde houver conflito, permita que a sua presença seja um instrumento de reconciliação. A história de Abigail revela que a mulher sábia não é aquela que foge dos problemas, mas a que enfrenta com discernimento e temor de Deus. Sua atitude impediu uma tragédia e preservou sua casa e influenciou o destino de Davi. Da mesma forma, cada mulher hoje tem a oportunidade de edificar ou derrubar o próprio lar por meio das suas escolhas. Cada mulher cristã será lembrada não por instabilidade das emoções, mas pela constância da sua sabedoria. Que as suas palavras, atitudes e decisões reflitam o temor do Senhor, de modo que a sua casa seja não apenas um abrigo físico, mas um santuário de paz e presença do Senhor Jesus. Eu desejo agora, nesse dia de hoje, mulher, que você possa ser uma mulher que tenha a sabedoria que constrói, que possa ser transformada pelo Espírito Santo e fazer a diferença no seu lar. Um beijo, fiquem com Deus.